Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa primeira videoaula. Nosso primeiro assunto dessa videoaula vai ser a molaridade dos íons, né? Ou concentração molar dos íons. Antes de falar sobre concentração molar dos íons, é interessante que nós possamos fazer uma recapitulação do que é a molaridade. Então vamos lá. Vamos começar com o assunto de molaridade. Molaridade ou concentração molar, né? A gente representa a molaridade por esse M aqui com essa perninha. A molaridade é a relação do número de mol do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Só que existem situações em que o número de mol não é dado na questão. Então, quando o número de mol não é dado na questão, você precisa calcular o número de mol. Né? Como é que calcula o número de mol? O número de mol do soluto é a massa da substância em gramas dividido por sua massa molar. Lembrando, achou o número de mol, você joga nessa conta aqui da molaridade. Ok? Vocês podem pegar essas duas contas e transformar em uma única, que é assim. Molaridade é igual a massa da substância dividido pela massa molar do soluto, né? Massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume. Então, essa é a fórmula da molaridade. Ok? O que significa cada item desse? Vamos lá revisar novamente isso aqui, né? Onde o M com a perninha puxada é a molaridade, concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. A unidade é o mol por litro. O M minúsculo, M1 minúsculo, é a massa da substância. A unidade é a grama. O V é o volume. A unidade é litros. E o M maiúsculo é a massa molar. Nesse caso, é a massa molar do soluto, que a unidade é grama por mol. Certo? Vamos fazer o primeiro exemplo. Um exemplo de uma aplicação da molaridade. Bom, toda vez que nós nos deparamos com uma questão de molaridade, ou uma questão de cálculo de concentração, é muito importante saber o que é que a questão está pedindo. Então, nessa questão aqui, vamos ler. Uma solução foi preparada dissolvendo 200 gramas de cloreto de alumínio, AlCl3, em 500 ml da solução. Determina a concentração molar. Então, foi dado as massas atômicas, certo? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Primeiro, é sempre importante mostrar ao professor que você entendeu o que a questão está querendo e entendeu também quais são os dados da questão, o que é que a questão fornece para você poder fazer o cálculo. Então, a primeira coisa é, o que é que a questão está pedindo para você fazer? Então, lá aqui embaixo, ó, ele pede, determine a concentração molar. Então, ele quer que você calcule a concentração molar. A concentração molar é esse M aqui, certo? Quais são os dados que a questão deu para a gente? A questão disse que uma solução foi preparada dissolvendo 200 gramas de cloreto de alumínio. Grama é a unidade de massa, como quilo, miligrama, tonelada, que são as mais comuns usadas em cálculos de concentração. Cálculos de concentrações de solução, certo? Que a gente vai trabalhar. Então, nós temos aqui 200 gramas. 200 gramas vai ser a massa do soluto. Observe, o M1
tá a massa em gramas e a unidade da substância é grama. Não precisa transformar, deixa como tá. Ele deu mais outra coisa, ele deu 500 ml da solução. 500 ml da solução é o volume. Volume 500 mililitros. Mililitro é a unidade de volume, assim como um litro, assim como centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Nesse caso, o volume, se você observar aqui no enunciado das fórmulas, o volume tem que ser em litro. Aqui está em mililitro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 1000, vou transformar, que vai dar 0,5 litros, certo? Para calcular a molaridade, é interessante notar que algum dado, observe, que está faltando, que seria a massa molar. Em alguns problemas, a massa molar já é dado no enunciado, que não foi esse caso. Então, nós vamos ter que calcular a massa molar. A massa molar de quem? Do cloreto de alumínio, AlCl3. Então, vou colocar aqui, ó, massa molar do cloreto de alumínio. Como é que calcula a massa molar? Nós temos na fórmula 1 alumínio, então vou colocar aqui, ó, 1 vezes sua massa atômica. A massa atômica do alumínio, 27. Mais, quantos cloros tem na fórmula? 3, se eu colocar o 3 aqui, ó, vezes a sua massa atômica, 35,5. Fazendo esse cálculo, a massa do alumínio, da massa do cloreto do alumínio será 133,5 gramas por mol. Olha aqui a unidade de massa molar, 133,5 gramas por mol, certo? Vamos aqui enquadrar aqui bonito, pronto. Então vamos jogar na fórmula. A fórmula vai ser molaridade é igual a massa da substância dividido pela massa molar vezes o volume. Então fica molaridade é igual. A massa da substância é o M1. O M1 vale quanto? 200 gramas. A massa molar, 135,5 gramas por mol. Vezes o volume. Qual é o volume da solução? O volume da solução é 0,5 litros. Vou cortar grama com grama. Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir o 200 aqui em cima. 135,5 vezes 0,5 vai dar 66,75. A molaridade, ó, vamos subir aqui, vai ser igual a 200 dividido por 66,75 é igual a 2,99 mol por litro de cloreto de alumínio. Então, nós temos aqui o nosso resultado. Para cada litro de solução, existe 2,99 mol de cloreto de alumínio. 2,99 mol de cloreto de alumínio vai equivaler a uma massa total de 200 gramas de cloreto de alumínio presente na solução. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a molaridade dos íons. Só que para falar especificamente sobre a molaridade envolvida nos íons, né, a gente precisa falar o que é o íon, a gente precisa entender o que são íons. Para entender melhor o que são íons, vocês precisam, se vocês quiserem, ler um pouco mais sobre ligação química e função inorgânica. Né? Nós trabalhamos isso ano passado, então a gente falou muito sobre ionização, dissociação, íons, ânions, cátions. Né? Então vou colocar aqui um pré-requisito, se vocês quiserem dar uma relembrada no assunto. Ligação química, né? A ligação iônica, covalente. E função inorgânica.
ácidos, bases, sais, óxidos, certo? Pronto. Antes de mais nada, vamos saber o que é um íon. Íon, vou colocar aqui para vocês aqui, que íons é quando um elemento ganha é uma espécie química que ganhou ou recebeu elétrons. Então, os íons podem ser chamados de cátions, ou ânions. São chamados de cátion e ânions. Os cátions são os positivos e os ânions são os negativos. Cátions ganham elétrons. Ânions perdem elétrons, certo? Então, aqui esse resuminho para vocês. Alguns exemplos de cátions: Na+, Al mais 3. Alguns exemplos de ânion: Cl-, SO4 menos 2. Alguns exemplos de ânions para vocês, certo? Para o entendimento de ânions, cátions, e você calcular uma molaridade dos íons, é importante você saber dois conceitos: o dissociação e ionização. Vamos colocar aqui para vocês, ó. Dissociação e ionização. E ionização, certo? Significa, a grosso modo, podemos dizer que é uma separação de íons. Separação de íons. A dissociação, ela ocorre em compostos iônicos. Já a ionização, em compostos covalentes. Especificamente em ácidos. Só os ácidos sofrem ionização, certo? A ideia é a mesma, tanto para dissociação quanto para ionização, certo? Só que ionização são dos compostos covalentes, especificamente os ácidos diarrênios, né? Quando ocorre ionização e quando ocorre dissociação? Em compostos iônicos, elas ocorrem em meio aquoso ou fundidos, ou seja, no estado líquido. Já os compostos covalentes, os ácidos, só ocorre ionização em meio aquoso, certo? Em meio à água. Não é? Faltou o meio aqui colocar. Certo, pessoal? Como é que eu posso representar isso para ficar melhor entendido para vocês? Imagine, quando a gente vai calcular a molaridade, a gente pode calcular a molaridade tanto do soluto, ele por completo, certo? Por exemplo, uma solução de NaCl. Nós temos aqui o NaCl. Mas quando a gente coloca o NaCl em meio aquoso, certo? Sempre vai ocorrer a dissociação. Ou seja, mais partículas vão estar presentes na água. Ou, né, na solução, enfim. Então, nós temos aqui, ó, duas partículas. Então, nós podemos calcular a concentração separadamente. Tanto do NaCl, do Na+, quanto do Cl-. Observe. Nas questões que a gente pede calcular a molaridade, geralmente pode ser calculado do sal por completo. Mas existem questões que pedem o cálculo do íon Na+, ou do íon Cl-. Se vocês observarem os rótulos das embalagens de água mineral, por exemplo, sempre vai lá estar especificando a quantidade desses íons, né, de diversos íons lá no rótulo, ok? Vamos agora fazer, né, nesse exemplo 2,
como fazer uma dissociação de um composto iônico, certo? Vamos usar como exemplo o composto do exemplo 1, que é o cloreto de alumínio, AlCl3, certo? Sempre isso é necessário quando envolver o cálculo de íons. Você precisa pegar a fórmula do composto que ele se encontra e fazer a dissociação. Então vocês vão escrever ó, AlCl3, aí fica Al, que é o positivo, já que ele é um metal, e o Cl é o negativo, já que ele é um não metal. Então fica Al mais, esse 3 aqui, ó, veio de quem? Veio do Al. Então coloco aqui, ó, mais Cl menos, que ele é um negativo, e aqui no Al tem 1 veio do Cl, né? Lembrando, ligação iônica. Então nós temos aqui, ó, Al mais 3, Cl menos. Só que tem um detalhe, a equação precisa estar balanceada. Então vou colocar 1 aqui na frente. Primeiro eu multiplico o Al, ó, 1 vezes 1. Aqui só tem 1, eu boto 1 aqui na frente. Vamos para o cloro. 1 vezes 3, 3. Aqui só tem 1, então vou colocar 3 aqui. Então a equação está balanceada. Qual é a proporção dessa equação? A equação é assim, ó. 1 cloreto de alumínio vai formar 1 cátion alumínio e 3 ânions cloreto, certo? Se a gente for colocar isso em molaridade, seria assim, ó. 1 mol por litro de alumínio, 1 mol por litro de cloreto de alumínio, ele vai ter 1 mol por litro do cátion alumínio e 3 mols por litro do ânion cloro, do ânion cloreto. Bom, como a gente já falou sobre a dissociação, vamos agora fazer mais um exemplo para aplicar o cálculo de molaridade aos íons, certo? Então vamos lá. Nessa questão, vamos ler a questão, né? Uma solução foi preparada dissolvendo 200 gramas de cloreto de alumínio, AlCl3, em 500 ml de solução. Determina a concentração molar do íon Cl-. Dados as massas atômicas, Al 23 unidades e cloro 35,5 unidades. Vamos lá. Nessa questão, novamente, o que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para determinar a concentração molar do íon Cl-. E aí uma dúvida de muitos alunos é qual é a valência do íon? Observe, quando ele já dá uma valência de um íon, fica muito mais fácil. Ele já deu a valência aqui do cloro, que é -1. Então, o que é que a questão está pedindo? A questão aqui, ó, está pedindo a molaridade do íon cloreto, certo? Aí ele deu 200 gramas. 200 gramas é a massa do soluto. 500 ml é o volume da solução. Como está em mililitro, eu vou transformar para litro. Dividir por 1000, 0,5 litros, certo? Como eu quero calcular a molaridade e no problema não deu o número de mols, vou novamente achar a massa molar, porque ele deu as massas atômicas. Então fica, ó, pego a fórmula, 1 alumínio vezes a massa atômica, que é 27, mais 3 cloros, vezes sua massa atômica, que é 35,5. A massa molar do cloreto de alumínio é 133,5 gramas por mol. Então, antes de tudo, a gente precisa achar a molaridade da solução, para depois calcular a molaridade do íon específico. Então, a gente vai aplicar a fórmula aqui, ó. Molaridade é igual a massa da substância em gramas, a massa molar da substância em gramas por mol e o volume da solução, certo? Desconsidere esse tracinho aqui. Observe, massa do soluto em gramas, massa molar do soluto em gramas, vezes o volume. A molaridade é igual a
quem é a massa? 200 gramas. Quem é a massa molar? 133,5 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,5 litros. Cortei grama com grama, certo? Vai ficar molaridade, vou repetir esse 200 aqui, 135,5 vezes 0,5 vai dar 66,75. Olha o que sobrou, mol por litro das unidades, né? Então, a molaridade aqui vai ser igual a 2,99 mol por litro de cloreto de alumínio. Só que nós não queremos, evidentemente, a molaridade do cloreto de alumínio. Nós queremos a molaridade do íon cloro. Para isso, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos escrever a fórmula do cloreto de alumínio e aplicar a dissociação, já que é um composto iônico. Então, vai ficar Al mais, Cl menos. Como ele já disse que o cloro é Cl menos, a valência é menos 1, então esse 3 aqui veio de quem? Do alumínio. Vamos balancear. Vou colocar 1 aqui, 1 vezes 1, como aqui só tem 1, vou colocar 1 na frente. 1 vezes 3, 3. Aqui no cloro só tem 1. Para ficar igual a 3, eu multiplico por 3. Então, qual é a proporção aqui? 1 para 1 para 3. Um cloreto de alumínio forma um cátion de alumínio e 3 ânion do íon cloreto. Certo? Então, qual é a molaridade do cloreto de alumínio? 2,99 mol por litro. Qual é a molaridade do cátion alumínio? Como a proporção é 1 para 1, você repete o valor. E qual é a molaridade do cloreto, do íon cloreto? Aí, como a proporção foi 1 para 3, você vai pegar o 3 e multiplicar 2,99, que será igual a 8,97 mol por litro de Cl- do íon cloreto. Esse é o resultado da questão, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vai ter uma lista de exercícios para vocês. Vocês tentem responder. Qualquer dúvida, estarei disponível, certo? Valeu!